Há uma sensação que não se explica facilmente a ninguém. Não tem um nome exato. Mas quem a conhece, reconhece-a de imediato. É aquela mistura de cansaço e estranheza que aparece quando se olha para a própria vida e se percebe que se está outra vez no mesmo sítio. Não exatamente o mesmo. As circunstâncias são diferentes. As pessoas podem ter mudado, mas a sensação interior é suficientemente familiar para que essa familiaridade doa. É o mesmo desfecho, a mesma parede, o mesmo impasse. E o que torna isto mais pesado não é apenas a repetição em si, é a consciência de que se tentou, de que houve esforço genuíno, de que desta vez seria diferente. E ainda assim, aqui se está. No mesmo sítio interior, mesmo que o cenário exterior tenha mudado completamente, isso cansa. Cansa de verdade. Há uma cena que muitas pessoas conhecem, embora raramente a descrevam assim. É de madrugada quando a casa já está silenciosa e os outros adormeceram há muito. A pessoa está deitada de costas, com os olhos abertos no escuro, os pensamentos a correr sem parar. A rever o que aconteceu. A tentar perceber onde é que as coisas correram mal. A calcular o que poderia ter sido feito diferente. E não encontrar uma resposta que satisfaça. Ou pior, encontrar sempre a mesma resposta de que já está cansada. Esse momento da madrugada tem uma qualidade particular. É honesto de uma forma que o dia não permite. A agitação do dia distrai. A madrugada revela. E é precisamente nessa honestidade desconfortável que a pergunta verdadeira emerge. Por que é que isto continua a acontecer comigo? Não é uma pergunta de quem desistiu. É uma pergunta de quem ainda está a tentar perceber. De quem recusa a aceitar que a vida seja apenas uma sequência de ciclos sem sentido. De quem pressente que por baixo da repetição tem de haver algo mais do que azar ou falha pessoal. E tem. Há sempre algo mais. Porque os padrões que se repetem raramente são silenciosos. Apenas parecem silenciosos quando se olha para eles da perspectiva errada. Quando se usa como único instrumento de análise a culpa ou o esforço, ou a comparação com os outros, que parecem avançar enquanto se fica para trás. Com esses instrumentos, o padrão diz sempre a mesma coisa. Diz que há algo de errado conosco. Mas há outro instrumento, mais lento, mais exigente e muito mais revelador. O sábio escreve no livro de Provérbios com uma direteza que pode surpreender. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderá, pois, o homem entender o seu caminho? Provérbios 20, 24. Esta frase não é um convite à passividade. Não é uma forma de dizer que não importa o que se faz, porque tudo está predestinado. É um convite a uma perspectiva diferente, a reconhecer que há uma dimensão no caminho que ultrapassa o que conseguimos ver com os nossos próprios olhos. Que nem tudo o que parece circular está de facto a andar em círculos. Às vezes, o que parece uma repetição é um aprofundamento, um regresso ao mesmo tema, não porque ficou por resolver, mas porque ainda há algo nele que não foi completamente tocado. Como quem lê o mesmo livro anos depois e descobre passagens que na primeira leitura passaram completamente ao lado. O livro não mudou. A pessoa mudou. E essa mudança permite ver o que antes não estava disponível para ser visto. Os padrões têm linguagem própria. Não falam em voz alta. Sussurram. E para os ouvir, é preciso aquietar o suficiente para ouvir o que está por baixo do ruído. Não apenas o que aconteceu, mas o que aquilo que aconteceu está a tentar revelar. Houve uma altura em que me sentava ao fim do dia na mesa da cozinha com uma chávena de chá que já estava fria e olhava para os papéis à minha frente, ou para o telemóvel, ou simplesmente para o vazio da mesa e pensava naquilo que tinha acontecido nessa semana. E na semana anterior. E percebia com uma estranheza, que ainda hoje me lembro,
que estava sempre no mesmo lugar interior. Não fisicamente, interiormente. Havia um esforço, havia movimento, mas havia também aquela sensação de que alguma coisa não estava a avançar de verdade. Como estar a remar com muita força num barco que está preso. Durante muito tempo, interpretam isso como falhanço, como prova de que havia algo fundamentalmente deficiente em mim. Só mais tarde percebi que estava a fazer a pergunta errada. A pergunta que estava a fazer era por que é que não consigo sair disto. A pergunta que deveria ter estado a fazer era: o que é que isto está a tentar mostrar-me? Porque os dois enquadramentos produzem posições completamente diferentes. O primeiro coloca a pessoa no banco dos réus. O segundo coloca-a no lugar do aprendiz. E a diferença entre esses dois lugares é enorme. Há pessoas que vivem décadas a acusar-se pelo que se repete, sem nunca se permitirem perguntar o que está por baixo, sem nunca olharem para o padrão com curiosidade em vez de vergonha. E essa recusa compreensível, como é, impede que se veja o que verdadeiramente está em causa. Mas há algo que ainda não foi dito. Algo sobre o que está verdadeiramente por baixo de alguns destes ciclos, porque nem tudo o que se repete tem a mesma origem e seria uma simplificação perigosa tratar todos os padrões da mesma forma. O que aconteceria se a interpretação de todos estes ciclos tivesse estado errada, não completamente errada, mas parcialmente? O que aconteceria se aquilo que parecia repetição de falhanço fosse na realidade processo de formação? Esta ideia pode parecer um conforto barato, um daqueles pensamentos que se dizem para aliviar a dor sem mudar nada de verdade. Mas não é isso. É uma inversão genuína da leitura. E essa inversão tem consequências práticas que se sentem no dia a dia. Quando se interpreta um ciclo como prova de que se está a falhar, a resposta natural é a autocrítica. Tenta-se mais. Muda-se a abordagem superficial. Faz-se diferente, esperando chegar ao mesmo resultado com outra embalagem. E quando isso também não resulta, o cansaço aprofunda-se. A pessoa começa a questionar se vale a pena continuar. A madrugada seguinte fica ainda mais pesada do que a anterior. Mas quando se começa a perguntar o que é que este ciclo está a formar, a postura muda. O profeta Isaías transmite uma visão de Deus que rompe com a lógica do arquivo, com a lógica de que o que ficou para trás define o que está a vir. Deus diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Ela está germinando, não a percebeis vós. Isaías 43, 18 a 19. A novidade que Deus anuncia não é a eliminação do passado, é a transformação dele em solo para algo que ainda está a germinar. A semente não é visível, está debaixo da terra. Para quem está do lado de fora, parece que nada está a acontecer, mas por baixo da terra está tudo a acontecer. E há uma pergunta nesse versículo que merece atenção. Deus pergunta: não a percebeis vós? Não é uma pergunta retórica de impaciência. É uma pergunta de convite. Será que estamos demasiado focados no que já foi para percebermos o que está a ser? Será que a nossa definição do que é progresso é suficientemente larga para incluir o que ainda não é visível? Porque a lógica de Deus não é sempre a lógica da eficiência, é a lógica da profundidade. E há coisas que só se formam numa alma através de uma pressão sustentada que nenhum atalho consegue substituir. Havia uma fase na minha vida em que tentava controlar o resultado de cada situação com uma precisão que me esgotava. Acordava cedo, preparava-me, antecipava os obstáculos possíveis, ajustava o plano. E mesmo assim, ao fim da tarde, sentado no carro, no estacionamento, antes de entrar em casa, com as mãos no volante e o motor desligado, ficava ali um momento a perceber que tinha chegado de uma forma ou outra ao mesmo resultado que tentara evitar. Não era falta de esforço,
Era falta de compreensão do que estava realmente a acontecer. E Deus usou aqueles momentos de repetição, não para me punir pela ausência de resultado, mas para me mostrar onde a raiz do problema estava. Muito mais funda do que eu estava disposto a cavar. Isso não é falhanço, é formação. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. O Salmo 139 toca numa realidade que transforma completamente a leitura de qualquer período difícil. Os teus olhos viram o meu embrião, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles antes que qualquer deles existisse. Salmo 139, 16. Cada um dos dias, incluindo os dias de repetição, incluindo os dias em que a pessoa sente que não avançou meio centímetro, incluindo as semanas que preferiria apagar da memória, não foram esquecidos, estavam escritos. Eram parte do plano, não como tragédia a tolerar, como capítulo necessário. E isso cria uma pergunta que vale a pena carregar por algum tempo. O que é que Deus está a escrever neste período, que só ficará legível mais tarde? Que traço de caráter, que profundidade de fé, que capacidade genuína de acompanhar outros em situações difíceis está a ser formada precisamente por causa desta repetição, e não apesar dela. Há pessoas que só conseguem acompanhar de verdade outros no sofrimento porque passaram pelo mesmo. Há sabedoria que não se lê em livros, apenas se recebe pela via da experiência vivida e revisitada. E há uma intimidade com Deus que só se desenvolve nas estações em que todas as outras âncoras se revelam insuficientes. Quando o esforço não chega, quando o plano não resulta, quando a única âncora que resta é a presença. Não estou a romantizar o sofrimento, estou a reposicioná-lo. Há uma diferença, mas há algo que este reposicionamento interior por si só não resolve completamente, porque alguns destes padrões têm uma dimensão que vai além do que a psicologia consegue mapear e além do que a formação espiritual pessoal explica. E seria uma omissão grave não nomear essa dimensão com a clareza que ela merece. Existe uma realidade que muitas pessoas sentem, mas raramente nomeiam. Não por falta de fé, mas porque ninguém lhes ensinou a linguagem para isso. É a sensação de que há mais a acontecer do que o que está à vista, de que a resistência é demasiado precisa para ser aleatória, de que o timing das interrupções é demasiado exato para ser coincidência, de que certas coisas colapsam com uma precisão que o acaso não explica. Essa sensação tem fundamento, tem raiz bíblica, e mereceu a atenção direta de Paulo numa das cartas mais práticas de todo o Novo Testamento. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Este versículo não é um texto destinado a criar medo. É um mapa. Está a dizer algo com uma precisão que não pode ser ignorada. O verdadeiro adversário não é visível. A batalha principal não se trava nos lugares onde se está habituado a olhar. E enquanto não se compreender isto, continua-se a combater o sintoma enquanto a causa opera sem ser detectada. Não é superstição, é discernimento. O inimigo não cria propósito, mas observa-o. Tem uma capacidade de reconhecer o que carrega peso, de identificar o que foi designado por Deus, de perceber onde há potencial que ainda não se manifestou completamente, e age em função disso. Não porque tenha autoridade sobre aquilo que Deus designou, mas porque percebe a ameaça do que está a germinar. Há uma coisa que vale a pena notar. A oposição raramente é distribuída de forma igual por todas as áreas da vida. Concentra-se, é dirigida, e tende a aparecer com maior precisão exatamente nos pontos de maior significado.
nos relacionamentos que importam de verdade, nas vocações que começam a ganhar forma, nas decisões que poderiam mudar a trajetória de forma duradoura. Isso não é coincidência, é resposta. Recordo um período em que toda a vez que tomava uma decisão de avanço genuíno, algo entrava em colapso noutra área nos dias imediatamente seguintes. Decidi retomar algo que tinha abandonado há anos, algo que sentia ser parte do meu caminho. E nessa mesma semana surgiu uma crise de saúde inesperada. Tomei uma decisão profissional que estava alinhada com o que sentia ser o passo certo. E nesse mesmo mês apareceram 3 situações familiares simultâneas, cada uma delas exigindo atenção imediata e total. Durante muito tempo, interpretei estes momentos como sinal de que estava a tomar as decisões erradas, como sinal de que o momento não era o certo. Só mais tarde, com distância e com disposição, para perguntar a Deus o que estava realmente a acontecer, percebi a precisão daqueles timings. Não havia aleatoriedade. Havia resposta. E a resposta era sempre proporcional à importância do passo que estava prestes a ser dado. Reconhecer isto não é entrar em paranoia. É sair da ingenuidade que nos mantém desarmados. Porque a estratégia mais eficaz do adversário raramente é o ataque frontal. É o cansaço gradual. É a dúvida que se instala no momento anterior a uma decisão importante. É a distração que surge exatamente quando o foco estava a afinar. É o ruído interno que cresce exatamente quando a clareza estava prestes a emergir. É o desgaste que se acumula gota a gota até que a pessoa decide parar por conta própria. E há uma pergunta que muitas pessoas evitam, porque a resposta incomoda. A pergunta é esta: e se alguns dos ciclos que tenho vivido não forem apenas padrões pessoais a trabalhar, mas interferências deliberadas e intencionais? E se a resistência que sinto em determinadas áreas não for apenas interna? Esta pergunta não elimina a responsabilidade pessoal. Não é uma forma de atribuir tudo a forças externas e dispensar o próprio trabalho interior, mas amplia a leitura do que está onde a acontecer. E essa ampliação é necessária para sair do ciclo de autoculpabilização, que nos mantém a olhar para o sítio errado. A boa notícia, e não é uma boa notícia pequena, é que o que está em causa não é o poder do inimigo, é o poder de Deus que habita em quem crê. E esse poder é incomparavelmente superior, mas só pode ser exercido com consciência, porque a consciência muda a postura, e a postura muda tudo. Reconhecer a batalha é o início. O que se faz com esse reconhecimento é que determina o que se segue. Há um ponto de viragem que nem toda a gente identifica quando passa por ele. Às vezes só é visível com distância, mas há um momento em que algo muda interiormente, em que a pessoa deixa de ser movida pelo padrão e começa a ter uma relação diferente com ele, em que passa de reagir a discernir, em que a postura interior muda de uma forma que depois se reflete em tudo o que está à volta. Jesus disse algo que não deve ser lido com pressa. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Não é linguagem simbólica nem metáfora poética para ser interpretada com suavidade. É uma declaração de autoridade delegada. É Jesus a dizer diretamente que o que se tem vindo a temer tem menos poder do que aquilo que Deus depositou em quem crê. E há uma distinção aqui que é fundamental. O poder não foi dado para ser pedido de novo a cada situação. Foi dado. Está depositado. A questão não é se está disponível. A questão é se está a ser exercido. Há uma diferença enorme entre pedir a Deus que resolva um padrão e declarar que esse padrão não tem autoridade sobre a própria vida. A primeira postura é de dependência passiva. A segunda é de fé ativa. Deus honra as duas, mas de formas muito diferentes.
porque ele responde tanto ao pedido do filho, que ainda não descobriu o que lhe foi dado, como a declaração do filho, que já compreendeu o que carrega. Recordo uma manhã de oração antes de a casa acordar com as persianas ainda fechadas, e um silêncio que parecia diferente do silêncio habitual. Estava de joelhos, e nessa manhã algo mudou na forma como me dirigi a Deus. Deixei de pedir que resolvesse o que estava a repetir-se. Comecei a declarar que esse padrão não tinha a última palavra. Não foi um momento de intensidade emocional. Não houve lágrimas nem exaltação. Foi um momento de quietude decidida. Como quem firma os pés no chão com a consciência de que o terreno é sólido. E ao longo das semanas seguintes, não foram as circunstâncias externas que mudaram de imediato. Foi a forma como eu me relacionava com elas. A forma como me posicionava interiormente antes de responder. E essa mudança de postura foi mudando gradualmente o que eu via e as escolhas que fazia. A consciência é uma arma, das mais poderosas que existem. Paulo escreve aos Romanos com uma firmeza que não deixa margem para ambiguidade. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Mais do que vencedores. Não suficientemente vencedores. Não vencedores com esforço suplementar. Mais. É linguagem de excesso deliberado. É dizer que a vitória disponível é desproporcionalmente maior do que o problema que se enfrenta. E isso exige uma escolha que não é pequena. Exige parar de se identificar primariamente com o padrão e começar a identificar-se com o que Deus declarou. Não é negação da realidade. É recusa de que a realidade visível e imediata seja a versão final da história. Josué recebeu uma palavra num dos momentos mais carregados da história do povo de Israel. Uma geração inteira tinha morrido no deserto. Um líder que tinha sido mentor, referência e presença constante tinha partido. E o peso enorme de continuar recaía sobre um homem que poderia facilmente sentir que não estava à altura do que era exigido. E Deus disse sem cerimônia e sem condições: "Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Josué 1:9. Não temas, não te espantes, não porque não haja razão para sentir o peso do que está pela frente, mas porque há uma presença que é maior do que qualquer ciclo, maior do que qualquer padrão, maior do que qualquer resistência que se tenha vindo a enfrentar neste tempo. Você não é definido pelo que se tem repetido. É definido pelo que Deus declarou sobre si. E esses dois quadros de referência produzem vidas completamente diferentes. Um mantém a pessoa presa no que foi. O outro abre espaço para o que está ao ser formado. A consciência que chegou ao longo desta conversa não é pequena. Ver o que estava por baixo da superfície dos ciclos. Reconhecer a dimensão espiritual da batalha. Perceber que o que se tem carregado não é fraqueza, mas significado. Perceber que a repetição não era abandono, mas processo. Isso é um passo que muitas pessoas nunca dão, que ficam a vida inteira a interpretar os seus ciclos como prova de que há algo de errado nelas, sem nunca perceberem o que estava verdadeiramente em jogo. Mas há um lugar onde tudo isto precisa de aterrar. Um lugar mais profundo do que a compreensão intelectual. Um lugar onde as palavras chegam ao seu limite natural. E o que fica é o silêncio de uma alma diante de Deus. Quero convidá-lo a fazer essa pausa agora. Onde quer que esteja, seja a conduzir, seja em casa, seja deitado de madrugada, com o teto à frente, feche os olhos por um momento. E venha nesta oração: Pai, obrigado. Obrigado por não teres abandonado os ciclos que pareciam não ter fim. Por estares presente mesmo quando não eras sentido. Por seres fiel mesmo nos momentos de maior dúvida. Por teres um plano que não depende da minha compreensão para se cumprir. Obrigado por não desistires,
Senhor, peço-te clareza. Clareza sobre o que tem estado por baixo dos padrões que se tem repetido na minha vida. Dá-me olhos capazes de ver além do que é imediatamente visível. Discernimento para distinguir o que é formação do que é oposição. E sabedoria para responder com intenção em vez de reagir por impulso. Onde os meus pensamentos têm estado dispersos e pesados, reúne-os. Onde a paz interior tem sido atingida, restaura-a. Guarda a minha mente de narrativas que não vêm de ti. Guarda o meu coração do cansaço que leva ao abandono. Onde me tenho identificado mais com os ciclos do que com a identidade que tu declaraste sobre mim, corrige essa visão com a tua paciência. Que eu possa mover-me a partir de quem tu dizes que sou e não a partir do que tem acontecido. Declaro hoje que não sou definido pelo que se repetiu. Sou definido pelo que tu disseste. E confio que o que começaste em mim não ficará inacabado. Que os dias que pareceram andar em círculos tinham um propósito maior do que eu conseguia ver. Que a tua presença me acompanha em cada passo, incluindo os mais difíceis. Descanso nessa certeza não como emoção passageira, mas como escolha que faço hoje. Em nome de Jesus, amém. Antes de continuar o seu dia, se o que ouviu aqui tocou em algo verdadeiro, partilhe com alguém que também está preso num ciclo que ainda não compreende. Às vezes, uma palavra ouvida no momento certo muda o enquadramento de tudo o resto. Subscreva o canal, deixe o seu comentário embaixo e até ao próximo encontro.